Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa aqui é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas a respeito do dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de trazer de volta a geógrafa Carol Soares. A gente vai falar sobre a cidade de Petrópolis, a geografia de Petrópolis, e aí a gente vai entender um pouco questões ambientais e questões sociais embutidas e que fazem parte desse contexto. Carol e eu tivemos o prazer de gravar um programa já há algum tempo, mas ele foi veiculado assim na semana das chuvas. E aí muita coisa pode ter se perdido, porque a gente só falava de chuva e a gente volta para falar um bocado daquilo atrelado com um bocado da chuva. Seja muito bem-vinda, Carol. Um prazer conversar com você mais uma vez. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Prazer é todo meu de estar de volta. E vamos lá. Carol, quando a gente pensa em Petrópolis e a gente é cidadão trabalhador, a gente sempre pensa assim: Petrópolis tem um clima cebola, que você tem que sair de casa sempre com várias possibilidades de roupa, tem que andar com guarda-chuva, tem que não sei o quê. Mas, na verdade, eu queria que você falasse sobre esse clima nosso, para a gente chegar depois de que forma que esse clima que a gente tem no ambiente, no lugar onde a gente mora, tem relação social com o indivíduo. Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que analisar o relevo de Petrópolis, né? Porque é um relevo alto, ele está aproximadamente 838 metros acima do nível do mar, né? Então, é um local alto. O clima ele é definido devido a inúmeros fatores. Um deles é a altitude. Então, essa altitude já traz um pouco mais de pressão e temperatura um pouco mais amena, né? Atrelado a isso, nós temos a Serra do Mar, né? Nós estamos dentro da Serra do Mar. E as massas de ar que são evaporadas nas planícies, né? No litoral, elas vão subir. Só que muita gente acha que a nuvem passa por dentro da montanha, e isso não acontece, né? A montanha é uma rocha sólida, claro, né? Com vários componentes químicos ali, e ela também acaba sofrendo alterações devido à passagem dessas montanhas. É como se a rocha fosse esse braço, a montanha tá vindo, bonitinha. Chega aqui, ela não passa. Então, o que ela faz? Ela fica vindo. A nuvem é? Eu falei o quê? Montanha? Montanha. Mas tá tudo bem. Desculpa. A nuvem tá vindo. A nuvem vindo, e aí ela fica bloqueada aqui. Quando ela fica bloqueada, ou ela precipita, e aí chuva, ou então ela fica ali, que é o que a gente conhece como russo. Se ela não tiver peso para precipitar, ela tá bloqueada ali, né? Tanto que eu não sei se vocês já viram uma imagem de algumas montanhas de Petrópolis, tipo a Maria Comprida ou o Pico do Couto, que o topo fica em cima das nuvens e ao redor... A gente acha sempre lindo. Pois é, né? Aqui a gente fala, nossa, que lindo! A natureza feita, ali está acontecendo uma briga de interesses entre água e rocha que vocês não têm noção. Por quê? A nuvem precisa passar. Só que ela não tem peso para precipitar, então ela fica ali. E ali ela está fazendo uma pressão na rocha e levando um pouco de umidade para essa rocha. Essa umidade que ela deixa ali um pouco na rocha, nem sempre escapole, nem sempre sai, nem sempre evapora. Então, o que faz com que as nossas montanhas fiquem? Úmidas. Molhadinhas, exatamente. Quando essa nuvem precipita, aqui precipita muito mais... A gente está falando de chover. Chover, Precipitou, desceu, ok. Isso aí. Quando ela precipita, que no caso é o que acontece muito em Petrópolis, sobe do rio e para aqui, chove aqui, ela vai, sobe, passa e vai para outro lugar. Dependendo do vento para onde ela vai, né? Por isso que a gente não tem um local específico de dizer, a nuvem que vem passa para lá ou para cá. Não, depende do vento. Ótimo. Passou, precipitou, foi embora. Só que as nuvens que não precipitam ficam aqui. Então, a gente tem o russo, a gente tem a umidade, e aí essas nuvens, com essa umidade, trazem uma baixa temperatura.
faz com que a cidade seja um pouco mais fria. Então, por isso que de manhã, às vezes está sol, o céu está limpo, por quê? Porque ainda não deu tempo de evaporar lá na planície. Evaporou na planície, sobe, é como se ela subisse a serra, e aí ela vem descansar aqui. Perfeito. Por isso que a gente sai de manhã, aí a gente olha para o céu e fala assim, nossa, o dia tá lindo, não vou levar casaco. Exatamente. Nossa, o dia tá lindo, não preciso levar guarda-chuva. Nossa, não entendo Petrópolis. E esfriou e tá chovendo e eu não trouxe nem casaco, nem guarda-chuva. E às vezes chove à tarde, né? Por volta de 2 horas, por exemplo, porque evaporou lá, trouxe a nuvem para cá, se ela ganhar peso, ela precipita e vai embora. Então, às vezes, a gente tem céu aberto de manhã, nuvem na hora do almoço e céu aberto na hora de voltar do trabalho, 6, 7 horas. Perfeito. Ela fez o que ela tinha que fazer, ponto, vai embora. Maravilha. Quando a gente entende esse movimento do porquê que aqui tem tanta chuva, consequentemente, por que tem tanta umidade nas nossas montanhas, nas nossas rochas e tal, não sei o quê, e aí a gente consegue entender um pouco do porquê que tudo isso acontece com a gente, cidadão que habita este espaço territorial. Aí tem uma outra coisa que às vezes a gente não entende, que é por conta disso, dessa questão climática, com essa questão da nossa localização, que toda hora desce terra das nossas montanhas? Então, na verdade, sim e não, né? O fator climático, ele é determinante na forma como aquela sociedade vai se organizar. É determinante. Tem até uma corrente geográfica, não me lembro exatamente de qual geógrafo agora, que ele diz que o clima determina a nossa personalidade enquanto moradores do local. Ele diz que climas mais quentes, né, locais que têm temperaturas mais altas, as pessoas são mais alegres, mais felizes, trazendo um pouco da ideia do latino, né, do povo quente e tal. E diz que países ou locais que tenham mais frio, as pessoas são mais fechadas, né, têm o semblante um pouco mais fechado, são um pouco mais retraídos, introspectivos. Vou te cortar. Existe uma linha da psicologia, tem uma pesquisa recente, sim, deve ter uns 3 anos, que eu li também, não me lembro a fonte corretamente, mas guardei a informação. Pessoas que moram em ambientes físicos, geograficamente, né, como o nosso, tendem a ter planos de médio e curto prazo, porque elas estão acostumadas a observar a montanha trava. Então, o nosso cérebro se acostuma com coisas pequenas. Por sua vez, quem mora nas planícies, eu aprendi planície agora, porque eu já não lembrava do colégio, quem mora lá na perto da praia, que vê o horizonte, tende a fazer planos mais longos. E aí a gente vai para aquela máxima, né? Que é uma máxima muito social, que as pessoas são formadas pelo ambiente. E Sim. quando a gente está falando não só do ambiente, as pessoas com as quais a gente convive. Porque tem um estudo da psicologia que é muito utilizado por coaching, neurociência e tal, não sei o quê, que nós somos o reflexo das 5 pessoas com as quais mais convivemos. Então, que é muito importante a gente olhar para as pessoas, não é que você vai descartar de forma nenhuma, mas é você também querer pessoas que estejam, que tenham uma cabeça mais para frente, buscar pessoas que tenham uma formação acadêmica até melhor do que você mesmo. Por exemplo, eu vivo falando assim, nossa, Maria Ângela, minha amiga, tem mestrado, e eu tô ali parada na pós-graduação, então de vez em quando eu tô aprendendo alguma coisa com outra para ser uma pessoa melhor. E aí, acho importante a gente fazer essas pequenas colocações, né? E vamos voltar para lá. Aí a gente tem essa montanha, o geógrafo disse que nós somos o ambiente e o ambiente somos nós, é isso? Basicamente isso. Na verdade, a formação, né? A nossa formação de personalidade e talvez até de reflexo, né? Talvez as pessoas de locais mais quentes, talvez sejam mais ágeis do que pessoas de locais mais frios. Essa não é uma teoria comprovada, né, do reflexo, mas já existe. Então, é legal a gente pensar nisso também. E é legal que você falou sobre a psicologia, porque eu não conheço nenhum petropolitano que tenha o plano de envelhecer em Petrópolis. Olha, normalmente é o contrário, as pessoas que moram em outras áreas querem envelhecer querem vir para cá. Exatamente. Então, de fato, assim, os jovens, por exemplo, né, que têm planos de longo prazo, realmente eles falam, não, se eu tiver oportunidade, eu vou sair de Petrópolis. Então,
A psicologia não está errada, não. E aí, voltando lá para as nossas montanhas. Então, essa coisa, essa montanha, ela cai. Ou melhor, a terra colada a esta rocha da montanha, ela cai toda hora, entre aspas, em Petrópolis. Por quê? Tem a coisa da chuva, da umidade, ou porque a gente cutucou essa montanha e arrancou como diria minha avó, a arvrinha da montanha onde não poderia. Também, né? A gente tem que pensar que as montanhas de Petrópolis, se elas são úmidas, não sei se você já observou, a montanha de Petrópolis, ela não é uma montanha que faz o desenho de dente, né? Que aí você consegue ter uma rocha que gruda a terra, outra rocha que gruda a terra. Não, ela é reta, ela é lisa. Por quê? Porque a gente tem um espaço de milhares de anos que está sofrendo erosão em tempo geológico. São milhares de anos que ela está ali sendo erodida, e aí os nossos retos sedimentados. Então, é um terreno muito velho, vamos pensar assim. Legal. E aí, esse terreno velho tá reto, né? Tá liso, ele já não tem. A rocha ela não gruda na árvore, é diferente. É a árvore que gruda no solo e o solo que gruda na montanha. Perfeito. Então, a montanha tá ali, tranquila. Tem umidade entrando. As rochas, por si só, elas passam por esfriamento e esquentamento todos os dias, né? Devido à temperatura do ambiente. Então, ela faz isso todos os dias. A gente consegue perceber? Não. É um movimento muito sutil terrestre, mas elas fazem esse movimento. E aí, então, vai juntando as informações. A rocha, ela sofre pressão, incha e desincha. Incha e desincha. Com a umidade, a terra naturalmente, o solo que está ali, né, no caso, quando ele incha, tá ótimo, ela conseguiu agarrar. Quando ela desincha, ela já está um pouquinho mais solta. E se entra umidade nesse processo, esse solo vai deslizar. Porque ele não tem agarramento na rocha. Tem água ali que separa, entendeu? As árvores, né, a vegetação nativa, e a nossa vegetação é uma vegetação de Mata Atlântica, que naturalmente não é uma vegetação muito pesada, mas não é muito leve, né? A gente tem caules razoavelmente finos, mas as folhas, né, e o topo das nossas montanhas são grandes, então eles têm peso lá em cima. O que acontece? Esse caule fino, ele não consegue se fixar muito bem. E aí a gente tem ali já um processo de sai e volta, né, do solo ali. E aí essa árvore, que às vezes ela vai estar pesada, às vezes ela vai estar mais inclinada, ela vai cair, ela vai descer, ela vai escorregar. Quando eu tenho o processo de desmatamento... Perfeito, era onde eu queria chegar. O que eu tenho? Eu tenho mais problema, porque as árvores lá em cima já estão ali no balanço. O que segura elas? As árvores de baixo. Só que se eu tiro as árvores de baixo, eu estou tirando a base. E aí vai dar problema no topo. Se você perceber, todos os primeiros deslizamentos que aconteceram até chegar na grande catástrofe das chuvas, lá em cima é um negocinho tão pequenininho que deslizou. É que tu olha e fala assim, só caiu um pouquinho. Só que aí, quando desce lá em cima, minha filha, aí a gente lida com a gravidade. A força que puxa tudo para o meio. Então, quando vem com muita força, né? Esses dias eu estava observando o Morro da Oficina, eu paro o carro de frente, assim, né, para o Morro da Oficina, e aí eu olhei lá para cima, é uma fresta tão pequena que começou a deslizar. Mas aí, quando a gente olha lá embaixo, a base foi desmatada e ocupada. E esse é um outro ponto. A gente tem todo o fator climático que contextualiza a situação, e aí a gente tem a consequência, né, do desmatamento e da ocupação desenfreada. A ocupação de Petrópolis, ela começou a acontecer no final do século XIX. É uma ocupação muito recente, né? Só que foi uma ocupação, igual da outra vez que a gente falou, que não teve planejamento,
Uhum. O grande problema das cidades brasileiras é a falta de planejamento que se teve. A industrialização foi tardia e acelerada, e aí, por conta disso também, a gente precisava habitar, porque a população estava crescendo, não tem casa para todo mundo, e a gente vai morar onde tem espaço, né? Nenhum geógrafo ia lá e falava, olha, no Morro da Oficina você não pode fazer não, por causa disso, 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 disso. Não aconteceu isso. Na verdade, eu acho que em Petrópolis não aconteceu isso em lugar nenhum, a não ser o centro, que não tem morro, né? Então, aí eu quero fazer um recorte muito importante para a gente falar para quem está em casa. Nós não estamos aqui, de forma alguma, com o intuito de dizer que as pessoas que perderam suas vidas, que as famílias que perderam as suas casas, são culpadas por conta disso. O que a gente está fazendo aqui é explicar para todo mundo questões muito práticas. A gente tem uma estrutura ambiental, ou seja, uma estrutura de meio ambiente e de vegetação que propicia o parangolé a desabar. Então, essa é uma coisa. E aí a gente está falando de uma questão que tem a ver com habitação, com moradia, com planejamento, com sociedade, que é a ocupação do espaço. E eu estou fazendo isso, Carol, falando isso agora, porque as pessoas podem achar assim, nossa, então eu tenho duas mulheres com formação acadêmica, brancas e dentro da sua, dentro do seu privilégio, discutindo. Não, a gente está dizendo questões muito práticas. Isso. Que existe uma questão que a gente não tem como resolver e nunca vai ter como resolver, porque a gente mora numa região serrana, perto da serra, pertencente à Serra do Mar, que a nuvenzinha vem para cá e agarra e tal, não sei o quê. Não tem o que fazer, né? Ponto. Não. Eu já li em alguns lugares dizendo assim, Petrópolis nunca deveria ter virado, o espaço nunca deveria ter virado uma cidade para ter tanta gente, porque as condições climáticas daqui não são para isso, era para a gente ser um lugar, era para ser mata, só que não rolou. Pablo, alguns nativos de Petrópolis, né? A gente teve acesso a isso quando eu estava na faculdade, eu fiquei assim, gente, que coisa brilhante. Hoje em dia eu fico, gente, isso é amedrontador. Alguns nativos indígenas que tinham aqui registraram o nome da cidade como Terra Mole. Olha! Então, os deslizamentos daqui, eles não são de agora. Eles já são desde os nativos, né? Desde que Petrópolis é Petrópolis, sem ser Petrópolis esse nome, né? Perfeito. Já tinha os deslizamentos, só que eram deslizamentos pequenos, porque não se tinha o peso de todos esses fatores que a gente já discutiu até aqui. Perfeito. Quando você fala o peso, e aí eu vou relembrar uma coisa que você falou para poder entender se isso também agrava as possibilidades das coisas caírem dos nossos morros, né, das nossas montanhas. Você falou que quando a gente desmata, vai tendo base e tal. Agora, se além de desmatar, a gente coloca uma coisa que não ajuda a entrada e a saída da água, da terra, porque assim, a gente aprende assim, a água entra, alimenta a plantinha, a gente aprende quando é criança, a água entra, alimenta a plantinha e evapora. A água entra, alimenta a plantinha e evapora. E esse contexto ali, essa coisa meio biológica, faz com que a terra fique grudadinha lá na montanha. Aí o que a gente faz? A gente desmata, criou um problema. Problema ambiental. Aí a gente vai lá e constrói uma casa que veda. E aí a gente coloca rua, e a gente coloca paralelepípedo, que é pedra, e que não estava ali, e a gente coloca asfalto, porque bom mesmo é asfalto, né? Todo mundo adora um asfalto. Aí a gente coloca o asfalto, ou seja, aquela terra que está lá embaixo, que é o que faz não escorregar da montanha, você está vedando. Isso é também um agravante para aumentar a possibilidade dessa coisa cair, porque se a gente só tivesse desmatado e tivesse plantado café, adoro café porque meu avô tinha um sítiozinho no interior de Minas. Então, assim, eu sempre falo café. Se a gente tivesse plantado café, as chances seriam menores por conta desse peso para a coisa cair? Então, existem duas coisas. A primeira é, na sua fala, a primeira é, quando a gente veda isso, tem terra embaixo. Essa terra não está sendo alimentada nem de minérios,
que no caso a plantinha, ela puxa da terrinha, mas ela também leva para a terrinha, né? Dentro do caule. Então, ela não está sendo alimentada ali. Então, ela vai ressecar. Perfeito. Ela vai virar rocha seca, basicamente isso. Por isso que em alguns locais a gente tem cratera, né? Porque está ressecado lá embaixo. Legal. Agora, se a gente tivesse, ao invés de colocar uma casa, colocar um outro tipo de plantação, eu também acho que não resolveria o problema, porque a mata nada substitui a mata nativa. Perfeito. Entendeu? Perfeito, entendi. Até porque, na verdade, aí a gente pensa, tem outras questões relacionadas a plantio, troca de tempos em tempos e tal, e não sei o quê. Legal. A verdade, então, é que montanhas deveriam ficar montanhas, porque elas têm uma estrutura para não ser habitada dessa forma. Exatamente. E aí, quando a gente fala sobre o peso da ocupação, é porque, de fato, uma casa é pesada. Se eu não tenho base naquela rocha, ela, em algum momento, ela vai cair, ela vai descarrilhar, né? É como se fosse um trem. Uma montanha é um trem. Eu encho esse trem, eu encho os vagões todos do mesmo peso. Beleza, ele vai ficar ali presinho. Só que, se eu começo a colocar muito peso no último vagão, muito peso, e eu não coloco no primeiro vagão, o trem vai fazer isso. Né? Então, é basicamente isso. O peso na base, sem uma vegetação ali que segure essa terra em uma rocha que já é úmida, ela vai dar alguns problemas. E ainda tem mais uma questão com as montanhas. Por quê? Como as rochas elas sofrem essa pressão, né, que é o que a gente chama de intemperismo, esse incha e desincha, em alguns momentos, a própria rocha se fratura. Quando ela volta, os átomos dela não voltam exatamente no mesmo lugar. Então, eles se reorganizam. É um processo muito rápido, né? Só que nem sempre eles se reorganizam da mesma maneira. Então, às vezes, eles se reorganizam e deixam uma frestinha. Essa frestinha entra água ali. A chance daquele pedacinho de rocha deslizar foi o que aconteceu na Rua Teresa, foi uma pedreira, né, que desceu, que era uma frestinha de montanha desse tamanho, que virou aquele pedrão em cima daquela casa, marcante, né? Aquilo ali é porque os átomos não se organizaram, deu uma falha geológica, e aí ele vai deslizar. O que facilitou essa pedreira deslizar? O fato de não ter nada para segurá-la. Cadê a vegetação? Perfeito. Carol, entendeu? eu ia continuar com algumas outras questões para a gente aí sim, entendendo essa base, porque a gente aprendeu isso no colégio, mas não tinha talvez maturidade para poder entender, fazer uma correlação. Porque assim, você não que seja geógrafa, mas provavelmente quem está assistindo a gente lembra assim, eu não entendo por que eu tive que aprender, mata qualquer coisa, terra não sei o quê, eu lá quero saber da caatinga, odiei aprender. A gente odiou aprender porque talvez ninguém falou o quanto a gente fazia parte desse meio ambiente. E aí eu tô falando de uma galera na casa do 3, onde eu tô, né, dos 30 e poucos anos, que não conseguiu fazer essa correlação, coisa que eu acho que hoje em dia, nos colégios, partindo do pressuposto de professores que querem mudar o mundo, eles fazem isso o tempo todo, inserem os alunos nessa coisa para eles entenderem o pertencimento. Eu ia fazer outras questões, mas não dá tempo, porque TV é tempo. Então, a gente volta em breve para continuar partindo de qual pressuposto? Entendemos quem somos nós enquanto ambiente, enquanto nossas rochas, as nossas montanhas, por que a gente tem russo e tal, e não sei o quê, e de que forma que isso afeta os nossos morros. Porque a gente conseguiu agora entender a questão climática desse parangolé, que é as coisas caírem. E aí a gente já entendeu que tem a ver com desmatamento, e aí eu quero que a gente continue entendendo que já desmatou, as pessoas já estão morando lá, e aí como é que a gente pode diminuir as chances
da gente vivenciar uma coisa como a gente viveu. É claro que para falar das chuvas de fevereiro e março desse ano, a gente também pode dizer que desde 1932 não tinha, que foi quando começaram, né, a medir a chuva, né? Nunca houve nada parecido. Então também tem essa coisa. Mas a gente pode continuar em breve? Podemos. Ótimo. Adianto que a gente pode falar do aquecimento global, que é o aumento das chuvas. Perfeito. Vamos falar dessas coisas todas para a gente começar a olhar a gente, indivíduo, como parte do meio ambiente. Porque parece que as pessoas falam o meio ambiente assim, né? Como se ele fosse do lado de cá. E como se só a natureza. Só a natureza. Desculpa, eu e você, todos nós somos natureza, não é isso? Pois é. Maravilha. Então, Carol, muitíssimo agradecida. Foi um imenso prazer mais uma vez falar com você. Muito obrigada. Desculpa, o ônibus passou. Que a gente adora. Afinal de contas, é muito mais home do que office. Você em casa, eu aqui no meu escritório, construindo juntas um entendimento que a gente compartilha com todo mundo. Obrigada de verdade, foi um grande prazer. Até breve. Obrigada, beijos. Espero ter sido entendida pelas pessoas, né? E só para concluir, falta de planejamento é culpa de quem planeja. Fica com isso. Fica com isso. Fica com isso e a gente volta em breve aqui na programação da TV Petrópolis com um novo programa Trabalhador em Foco, sempre querendo ir além, sair um pouco da casinha. Um beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.